A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou Carlos Aquino, bem-vindo ao canal Movimento Pós-Tribulacionista. 1 Coríntios 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. A pergunta que responderemos nesse vídeo é: a volta de Jesus será no piscar de olhos? Na igreja, especialmente entre os adeptos do dispensacionalismo, é frequente a crença de que o arrebatamento será instantâneo. Com base sobretudo no contexto de 1 Coríntios 15, essa influência é observada em louvores, novelas, filmes e peças evangélicas. No entanto, é importante salientar que a mídia evangélica nem sempre reflete fielmente a realidade bíblica. Essa falta de lealdade com as Escrituras pode gerar confusão, especialmente entre os novos convertidos. Grande parte dos que se convertem, ao invés de se aprofundarem nas Escrituras, muitos se envolvem em outras fontes e propagam essas ideias. A ideia é estabelecer uma conexão com a doutrina da iminência, que defende a vinda repentina e invisível de Jesus para arrebatar a igreja. Contudo, é essencial analisar o texto de 1 Coríntios 15 para compreender se essa é realmente a mensagem que está sendo transmitida pelo apóstolo Paulo. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto é, que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. No início do capítulo 15, Paulo lembra aos irmãos do evangelho que ele pregou e adverte a igreja de Coríntios que para se manterem firmes no verdadeiro evangelho. Caso contrário, a crença e a luta deles seria em vão se eles se apegassem a uma falsa doutrina. Em seguida, Paulo começa a falar a respeito do perdão dos pecados e sobre a morte e ressurreição de Jesus, dizendo que se Jesus morreu, mas não ressuscitou, é em vão a nossa fé e o testemunho do Evangelho é falso. Ele diz isso porque havia ali alguns que estavam pregando e ensinando que Cristo não ressuscitou dos mortos. Paulo, portanto, vem combatendo essa heresia, confirmando novamente o fato de que Cristo ressuscitou.
E também fala que Cristo é a primícia daqueles que estão dormindo. Ele faz uma comparação com Adão, dizendo que através de um só homem, que era Adão, entrou o pecado e a morte no mundo, e através de Cristo trouxe a salvação e a ressurreição dos mortos através de Cristo. Portanto, ele diz que, como todos morreram em Adão, aqueles que estão em Cristo serão vivificados, ou seja, ressuscitados por Cristo. Paulo volta a afirmar no texto, no versículo 23, que Cristo é apenas o primeiro dos que deverão ressuscitar. E depois, quando ele vier, o próprio Cristo vier, aqueles que são dele virão também a ser ressuscitados, vivificados. No versículo 24, ele também fala que quando Cristo vier, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai. E o Pai, depois de ter destruído todo o domínio e autoridade e poder. Cristo não virá de maneira invisível, mas ele virá de maneira gloriosa, destronando o anticristo, destruindo todo o domínio do mal neste mundo, entregando ao Pai. Paulo vai falar também sobre o último inimigo a ser destruído, que é a morte. Mas Paulo, conhecendo aquelas pessoas que estava pregando, levanta a seguinte questão: mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? É aí que começa a entrar no assunto do nosso vídeo. Paulo vai explicar que existem diferentes tipos de corpos. Vai começar a falar sobre espécies de planta. Você semeia uma semente de uma determinada planta, você vai colher daquela determinada planta. Depois ele vai usar o exemplo dos animais, falando que nem todos os animais têm a mesma carne. Uma é a carne dos animais, a outra é a carne das aves e a outra é dos peixes. E por fim ele vai diferenciar e tentar explicar que existem corpos diferentes usando o exemplo do Sol, da Lua e das estrelas. De cada um tem um corpo diferente, uma função diferente, um brilho diferente. E também diz que nem mesmo as estrelas têm, o mesmo esplendor, mas são corpos que têm esplendor diferentes. Paulo então vai explicar um pouco da natureza humana, que nós somos semeados nesta terra com nossa natureza terrena, mas depois que florescermos, teremos uma natureza espiritual, como a de Cristo, dizendo que primeiro vem o homem natural e depois ressuscita um corpo espiritual. E aí que entramos no texto que nós lemos no início, onde Paulo faz uma afirmação, dizendo que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o imperecível. Vou me basear aqui na própria explicação de Paulo para fazer os irmãos entenderem o que isso significa. Nosso planeta, em grande parte, é coberto por água, por oceanos. E esses oceanos, o seu fundo é muito pouco explorado. Porque, mesmo usando equipamentos de alta tecnologia, o ser humano não foi feito para habitar no fundo do mar. Não conseguimos respirar embaixo d'água. Porque um é a carne, o corpo, a glória dos peixes, e a outra é do homem. Da mesma forma, temos para cima, no espaço, aonde, mesmo utilizando equipamentos sofisticados, não conseguimos viver adequadamente,
porque nossos corpos não foram feitos para sobreviver nesse tipo de ambiente. Tanto no caso dos oceanos quanto no caso do astronauta do espaço, eles conseguem ir a esses lugares graças à roupa que estão utilizando, que é um revestimento especial para protegê-los deste ambiente hostil. O que Paulo está tentando dizer, mas com outras palavras, é a mesma coisa, que nós não sobreviveríamos de maneira alguma no ambiente celestial aonde Deus nos levará, pois nosso corpo seria destruído por esse novo ambiente. Porém, no versículo 51 ele diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Dormiremos é um eufemismo para a morte. Quando ele diz que nem todos dormiremos, ele quer dizer que ainda existirão pessoas vivas quando Cristo retornar à terra. No versículo 52, ele diz que num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo está dizendo que o problema da carne e o sangue não poder herdar o reino de Deus será solucionado através de uma transformação milagrosa feita por Deus em nossos corpos. Essa transformação vai acontecer primeiro com aqueles que estão mortos em Cristo Jesus, que morreram guardando a fé em Cristo Jesus. Elas serão ressuscitadas no dia do arrebatamento. Então, seus corpos serão transformados em um corpo capaz de resistir à glória celestial. Esse processo de ressurreição e glorificação do corpo talvez demore alguns segundos, minutos, horas, o texto não diz. O que o texto parece nos dizer e afirmar é que, diferente daqueles que precisarão ser ressuscitados para receberem esses revestimentos, para aqueles que estão vivos no momento da vinda de Jesus, essa transformação, este revestimento, será feito de maneira instantânea, num piscar de olhos. Portanto, essa comparação da transformação e do revestimento dos mortos com a comparação e o revestimento dos vivos faz com que Paulo use a expressão num piscar de olhos para fazer entender que os vivos receberão essa transformação de uma maneira muito mais veloz e rápida do que aqueles que estão sendo ressuscitados. De maneira nenhuma, Paulo está falando que seremos arrebatados de maneira invisível ou que seremos arrebatados num piscar de olhos. O que ele está falando é a respeito da transformação, deste revestimento de poder que nos transformará em seres imortais, capazes de sobreviver no ambiente celestial. Podemos citar também o texto de Filipenses 3, 20 e 21, que diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Deixe seu like, seu comentário, sua dúvida e nos vemos no próximo vídeo. Se inscreva no canal.